Olá, quarto ano! Chegamos na nossa aula 12 de língua portuguesa e hoje é dia 14 de julho de 2020. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os parônimos e homônimos e também sobre os substantivos concretos e os substantivos abstratos. Vamos lá para a nossa aula? O que são parônimos? Os parônimos são palavras que apresentam significados diferentes, embora sejam parecidas na grafia, ou seja, na escrita ou na pronúncia. Vamos prestar atenção nos exemplos. A palavra flagrante. Ela é muito parecida com a palavra fragrante. São dois significados diferentes, mas a pronúncia é parecida e a grafia também. Mas percebam que em flagrante eu uso FL, flagrante. Quando você pega alguma coisa muito evidente, em flagrante. Já fragante é com FR. A pronúncia, apesar de ser parecida, não é exatamente igual. Fragrante vem de fragrância, perfume, algo perfumado. Temos também o exemplo mandado. Quando eu tenho uma ordem judicial, eu tenho um mandado. E mandato, uma procuração. São duas palavras com significados diferentes. São pouco parecidas na grafia e um pouco parecidas na pronúncia. Inflação, que é quando eu tenho um preço muito alto, uma alta de preços, eu tive uma inflação. E infração, quando eu violo a lei, é uma violação, eu cometi uma infração. A palavra eminente e iminente são palavras parecidas, mas têm significados diferentes. Arrear ou arriar. Todos esses exemplos que nós vimos são parônimos. Já os homônimos são palavras que têm a mesma pronúncia, às vezes também têm a mesma grafia, mas também têm significados diferentes. Vamos prestar atenção nos exemplos para a gente entender melhor. Acender. Acender com C é quando eu vou colocar fogo em algo. Eu vou acender o fogo, acender o fogão. Ascender é quando eu vou subir em alguma coisa. Eu ascendi. As duas têm a mesma pronúncia. Acender, a fogueira, e ascender, quando eu subir em alguma coisa. Extrato, com S, é uma camada de alguma coisa. Com X, é o que eu vou extrair de alguma coisa. O extrato de tomate, por exemplo, é quando eu extrair a polpa do tomate. As duas têm a mesma pronúncia, extrato, mas são palavras que têm significados diferentes. Bucho, com CH, eu tenho o nosso bucho, no nosso estômago. E com X, é um arbusto. As duas também têm a mesma pronúncia. Espiar. Com S, eu estou espiando pela fechadura. Eu estou observando. Agora, com X, é reparar a falta mediante cumprimento de pena. Taxar. Com CH, é quando eu vou atribuir defeito a alguma coisa. Eu taxei a fulaninha de fofoqueira. Eu atribuí um defeito para ela. Agora, com X, é quando eu vou fixar uma taxa. Eu vou taxar o preço do carro. São exemplos de homônimos. São palavras que têm a mesma pronúncia. Às vezes a mesma grafia também. Mas os significados também são diferentes. Para entender a relação entre o substantivo primitivo e o substantivo derivado, eu trouxe essa figura aqui de um livro. A palavra livro é o substantivo primitivo, porque dá origem a outras palavras. Por exemplo, a palavra livraria, livreiro, livrinho, livreto são substantivos derivados, porque se originam de outra palavra, que no nosso caso é a palavra livro. A diferença entre o substantivo concreto e o substantivo abstrato é a seguinte: o substantivo concreto
indica seres reais ou imaginários. Tudo o que existe, independentemente dos outros. Por exemplo, criança, cadeira, mulher, cobra, saci, bruxa, fada, duende. Seres que são reais, também são imaginários, mas que existem independente de alguma outra coisa ou situação. Já o substantivo abstrato indica sentimentos, qualidades, ações, estados, sensações, características. Por exemplo, o amor, a amizade, a esperança, a saudade, o medo, a vontade. São coisas que dependem de outras coisas, de outros seres para existir. Por exemplo, a saudade. A saudade não existe sozinha. Para existir a saudade, alguém precisa estar sentindo saudade. Como o medo. O medo não existe sozinho. Ele precisa que alguém esteja sentindo o medo. A amizade. A amizade não existe sozinha. Ela precisa de duas pessoas, né, para serem amigas, para existir o sentimento de amizade. Essa é a diferença entre um substantivo concreto, algo que existe sem que outra pessoa precise existir ou sentir, e o substantivo abstrato, que precisa que alguém esteja sentindo aquele sentimento, aquela característica, aquela qualidade, uma sensação e etc. Não esqueçam de realizar as atividades da página 108 até a página 119, para na nossa aulinha nós tirarmos as dúvidas e realizarmos as correções. Ok? Um grande beijo e até lá!